Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo e eu quero trazer hoje uma mensagem aí, uma palavra para a sua vida. Eu sempre digo que para que eu seja abençoado por Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Já disse isso inúmeras vezes. E as pessoas, às vezes, elas se esquecem que é necessário, é primordial este relacionamento com Deus para que você seja abençoado. E as pessoas muitas vezes são levadas por facilidades, mas Jesus nos disse que Ele é a porta. Ele disse que larga é a porta que conduz à perdição. Ele disse que estreito é o caminho que leva para o céu. Mas as pessoas preferem o caminho largo, a porta larga. Mas vamos falar mais um pouco disso depois da vinheta. Não sai daí não, é rapidinho. Pois bem, meu irmão e minha irmã, eu quero trazer essa palavra para o seu coração, para a sua vida, não para impor algo para você, e nem muito menos para dizer que você está errado, ou querer que você faça do meu jeito. Não é isso. Eu quero falar contigo, mas falar contigo dentro da palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 29, Isaías 29, a partir do versículo de número 13, a palavra diz assim: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Meu irmão e minha irmã, essa palavra aqui é muito clara. As pessoas que deturpam, distorcem, mudam, interpretam de forma errônea. Essa palavra é muito clara quando Deus diz que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra. Qualquer pessoa que você perguntar, salvo, óbvio, um ateu, mas tirando o ateu, qualquer pessoa que você perguntar, você acredita em Deus? Ela vai dizer que sim. Você tem fé? Ela vai dizer que sim também. Porém, uma coisa é eu dizer que acredito, uma coisa é eu dizer que tenho fé, e outra coisa, e muito diferente, é eu ter um relacionamento com Deus. Nesta palavra, o próprio Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que as pessoas honram a Deus com os lábios. As pessoas falam de Deus, as pessoas dizem acreditar em Deus, mas o coração está muito longe daquilo que Deus quer. O coração, na verdade, da maioria das pessoas, e isto não é uma acusação para você, é um alerta. As pessoas, a maioria, como eu já disse, o coração delas está aqui no material. O coração delas está no dinheiro. O coração delas está em algo
palpável, algo que se pode pegar como esta caneta. É isto que a maioria faz. Diz que acredita em Deus, diz que crê em Deus, diz que tem fé, mas só acredita naquilo que vê, só acredita naquilo que toca, naquilo que pega. Irmãos, é a palavra que diz, não sou eu. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Ou seja, a pessoa diz que acredita, como eu já disse, a pessoa diz que tem fé, etc, etc, mas não tem um relacionamento com Deus, ou quando acha que tem, se baseia em mandamento de homens. O que quer dizer em mandamento de homens? Vai naquilo que o fulano diz, o ciclano diz. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Olha, não pode usar brinco. Olha, não pode usar batom. Olha, não pode usar saia acima do joelho ou no joelho. Olha, não pode andar de bermuda, irmão. Não pode andar de regata. A irmã não pode tingir o cabelo. A irmã não pode rapar a perna. A irmã não pode rapar o sovaco. Irmãos, irmãs, nós somos seres racionais. É o que Deus diz aqui. Vocês se deixam levar por mandamentos de homens. E o que é mandamentos de homens? Ensinamentos errados, estatutos criados por homens. Toda igreja devidamente documentada tem lá o seu estatuto. Mas aí, olha, irmão, é contra o nosso estatuto ter bigode. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi isso. É contra o nosso estatuto o irmão ir visitar outra igreja. É contra o nosso estatuto a irmã tingir o cabelo. É contra o nosso estatuto uma série de outras idiotices que se põem num estatuto. Leis de homens, leis feitas por homens. Enquanto que Jesus veio e não mudou uma vírgula sequer nos costumes de ninguém. Porque toda região, e não religião, tem os seus costumes. Toda religião, não. Toda região, repito, toda região tem o seu modo de proceder. Nós aqui no Brasil, por exemplo, temos o hábito de comer arroz, feijão e mistura arroz, feijão e carne, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão com o que você quiser. Em algumas partes come-se cuscuz, noutra parte come-se feijão preto, noutra parte come-se feijão roxinho. E aí você acha que Jesus ia vir e disse, olha, não pode mais comer feijão, olha, não pode mais comer carne, olha, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Jesus não veio para mudar costumes, Jesus não veio para mudar os costumes de um povo. Jesus veio falar da idolatria. Jesus veio falar de mandamentos que te levam para o céu. Jesus não veio contrariar os costumes de nenhum lugar. Veja bem que você não encontra na Bíblia Jesus dizendo, olha, não pode usar isso aqui. Olha, não pode usar aquilo ali. Até porque muitas coisas que existem no nosso tempo não existiam lá no tempo de Jesus. E como é que Jesus, ou como é que a Bíblia, vamos falar da Bíblia, como é que a Bíblia ia proibir pintar as unhas, por exemplo? As irmãs. Olha, irmã, é pecado pintar a unha. Tinha esmalte? Há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, tinha esmalte? Olha, irmã, não pode tingir o cabelo. Tinha tinta de cabelo há 3.000 anos atrás? Olha, a irmã não pode
usar saia assim ou assado. Tinha saiote para homens e para mulheres. A única coisa que fazia diferença entre a saia, o saiote de homens e de mulheres, no de homem eles botavam a cinta em volta da cintura, que não era a cinta que nós conhecemos hoje, e era isso que fazia a diferença. E aí hoje, cheio de estatutos com coisas absurdas e ridículas, atrasadas, retrógradas demais. Não estou dizendo para modernizar, para liberar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo da palavra. Consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então por isso que hoje tem muita gente achando todo tipo de pecado, todo tipo de erro, porque foi instruído lá atrás em mandamentos de homens. Foi ensinado lá atrás em mandamentos de homens. E principalmente aceitou, acreditou que fosse verdade, porque não lê a Bíblia, porque não conhece a Bíblia. Meu irmão, se você não lê a sua Bíblia, se você não tem intimidade com a sua Bíblia, tudo que disserem para você que é certo, você vai achar que é certo. E tudo que disserem para você que é errado, você vai achar que é errado. Meu irmão, vou te dar outro exemplo. Pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor comigo consiste só em mandamento de homens. Sabe por que eu li de novo? Veja bem, muitas pessoas se aproximam de Deus porque estão desempregadas, porque estão doentes, porque estão com problemas no casamento, no namoro, no noivado, problemas de relacionamento na família. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Mas por que não procuraram Deus quando estava tudo certo? Por que não procuraram Deus, não se aproximaram de Deus, não tiveram um relacionamento com Deus quando estava tudo certo, tudo correndo bem? Geralmente as pessoas correm para Deus quando está tudo errado, quando está tudo destruído. Tá certo? Tá certo. Está certo sim. Eu mesmo fui um que corri para Deus quando estava lá no alcoolismo. Mas, peraí, tá certo, como eu já disse. Porém, eu saí do alcoolismo, eu venci em nome de Jesus o alcoolismo. Não fui eu, mas foi o Senhor que me deu essa vitória. Mas eu continuei na presença do Senhor depois de curado, depois de liberto. Uma coisa sei, se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e hoje vejo. Muitas pessoas vão atrás de Deus e é exatamente o que Deus está dizendo aqui, só de boca, porque estão necessitadas de uma bênção, porque estão necessitadas de um grande milagre, porque estão necessitadas de um grande favor. Mas quando solucionado o problema, se afastam de Deus, se esquecem de Deus. E é justamente esse alerta que Deus está fazendo. Como eu disse para você no começo, não é crítica. Quem sou eu para julgar você ou qualquer pessoa que for? Mas é um alerta. Se na tua vida, meu irmão, tá tudo bem, não deixa ficar tudo ruim para você ter um relacionamento com Deus. Não deixa ficar tudo ruim para você procurar a Deus, para você se entregar a Deus. Não deixa ficar tudo ruim para que você possa
ter esse relacionamento com o seu pai, na verdade. Meu irmão, num leito de enfermidade ou de morte, 99% das pessoas aceitam Jesus. Sabia? É a grande verdade. Você chega numa pessoa que está mal, que está nas últimas, aceita Jesus, ela aceita. A grande maioria aceita. Tem, é claro, aquelas que dizem, não, hoje não quero. Mas 99% aceita. Sabe por que aceita? Porque tem medo do outro lado. Sabe por que aceita? Porque tem esperança de ser curado e viver mais um pouco. Mas por que não teve esse relacionamento antes? Antes. Porque quem tem relacionamento pode ficar doente? Pode, claro. Mas temos um corpo humano, um corpo que apresenta defeitos ao longo dos anos. Podemos ficar à beira da morte? Podemos, claro que podemos. Mas sabemos para onde vamos. Não existe desespero nem culpa, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos com quem temos nos relacionado. Esta é a diferença. E quem garante? Agora eu vou falar uma coisa que talvez você deteste. E quem garante que aquela pessoa que aceita Jesus no leito de enfermidade, de morte, quem garante que ela foi salva? Quem garante? Se ela passou a vida toda sem ter nenhum relacionamento com Deus. Ah, porque ela estava morrendo, ela aceitou, ela foi salva. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Ah, pastor, você não faz isso? Faço. Faço. Pelo sim, pelo não, faço. Mas será? Não sei. Pode ser, pode não ser. Portanto, este é um alerta para a sua vida, para a minha vida. Tenha um relacionamento com Deus, como eu venho dizendo há tempos, antes das coisas ficarem ruins. Se baseie neste relacionamento na palavra, não em estatutos. Que existe aí uma outra série de bobageiras que as igrejas ensinaram ao longo dos anos, que quando a gente conhece a palavra, a gente conhece o contexto da palavra, a gente sabe que aprendeu errado, que não era bem isso, que era para te manter preso, que era para você ter medo para ser obediente. Deus não quer isso. Deus te ama. Deus tem prazer em te abençoar. Jesus disse: qual pai que o filho tendo fome, ele dá pedra para o filho? Não, ele dá pão. Pois então, faça-se merecedor deste pão, desta graça, desta bênção. Tenha um relacionamento com Deus, baseado na palavra. Aplique-se em conhecer a palavra, que só assim você vai deixar de se deixar levar, guiar por estatutos de homens, mandamentos de homens, em que você foi instruído, como diz esta palavra. Amém? É isso que eu tinha para você. Talvez você esperasse, você vai ser vitorioso, você vai ganhar, você vai vencer, Deus vai fazer. Mas eu não vendo sonhos, não sou confeiteiro, não vendo ilusões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Que Deus te abençoe. Que derrame sobre você muita paz e muita saúde e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!